Esta é a segunda parte de um vídeo de mais de 1 hora de duração sobre a música As Asas de Ventilador. E nessa segunda parte, nós ainda não vamos nem entender, nem interpretar a música. Nós vamos apenas fazer uma preparação do terreno para a gente poder depois, com calma e com profundidade, entender e interpretar essa música. Se a música se chama As Asas de Ventilador, o vídeo, nas suas 5 partes, se chama As Asas de Ventilador, um enigma democrático. E o que nós vamos fazer nessa segunda parte é explorar a associação entre enigma, mito e desejo. Bom, na primeira parte do vídeo eu recomendei que vocês dessem uma olhada em 2 obras de Gabriel Borba, Hino aos Vencidos e O Vento Uiva, Ouça. E coloquei ali o endereço do site do artista. Eu recomendei também 2 ensaios do livro Natural: Mente, de Willem Flusser. Eram os ensaios Ventos e Pássaros. Também havia recomendado que pesquisassem sobre o psicanalista Otto Gross, e a minha sugestão é a enciclopédia Projeto Quem, www.projetoquem.com.br, que é uma enciclopédia da minha própria autoria. Nessa enciclopédia vocês podem entrar na seção Quem de A a Z. Dentro da seção Quem de A a Z, à esquerda, vocês podem encontrar em ordem alfabética os autores, e vocês podem procurar por Gross, e na página de Otto Gross vocês podem entrar em Ditos e Feitos, e ali vão encontrar algum material do próprio Otto Gross colocando coisas sobre o seu pensamento. Ainda na primeira parte, eu também passei indiretamente 2 critérios de interpretação: o do contexto e o da comparação com outras versões ou interpretações. Eu disse que a letra da minha música seria contraditoriamente elitista se considerada isoladamente, mas que no contexto da minha produção como um todo, a contradição seria só aparente. Ela seria um paradoxo, é uma contradição aparente que tem, na verdade, uma explicação por detrás, que deixa aquilo coerente, faz com que aquilo não seja mais contraditório, E com relação ao critério da comparação com outras versões ou interpretações, nós temos a comparação do meu primeiro arranjo musical com o segundo, que é o arranjo de guerra. Quer dizer, eu coloquei esses 2 critérios, mas ainda não me aprofundei no uso deles. Eu ainda não comecei um real exame para o entendimento da letra da música, nem avancei em interpretações ligadas a isso. Nós vamos continuar esse procedimento todo a partir aqui do segundo vídeo, da segunda parte. Proudhon, no início do livro A Guerra e a Paz, diz que a fé em Deus como outro absolutizado em larga medida realiza, e por isso mata porque substitui, a busca do que nos é outro mundanamente, a busca do outro na vida diária, através do conhecimento e do convívio. Mata a busca dos outros, transformando tudo o que nos é outro em algo cujo comportamento é confiável. Confiável porque já previsível e dominado, controlado. Esse ataque visceral de Proudhon à religiosidade, monoteísta em especial, para ser melhor compreendido, precisa ser relativizado. Porque para Proudhon, Deus é símbolo de autoridade. Seria o símbolo da máxima autoridade possível e imaginável. E Proudhon é um dos grandes pensadores, o primeiro grande pensador do anarquismo, do movimento anti-autoritário mais radical que já apareceu na história. É o anarquismo clássico, o movimento de luta dos trabalhadores pelos seus direitos, etc.
um movimento também, ao mesmo tempo que anti-estatal, anticapitalista. É um movimento de combate a toda forma de autoridade ou desequilíbrio de poder econômico, político ou de qualquer outra espécie, incluindo a figura simbólica de uma autoridade no nosso pensamento, ou a figura metafísica de uma super-autoridade que seria Deus. Tudo isso é combatido pelo anarquismo, porque o anarquismo combate a autoridade sob todas as suas formas. E o Proudhon é o grande pensador inicial de fundamentação teórica disso. E para compreender esse posicionamento dele especificamente em relação à figura de Deus, é preciso ir um pouco mais longe do que isso. É preciso compreender a época em que o Proudhon estava e qual era a situação política na Europa naquela época. Nós estamos falando de uma situação em que as movimentações políticas de luta dos trabalhadores pelos seus direitos e das camadas mais pobres da população pelos seus direitos eram movimentações que enfrentavam a resistência conservadora de uma monarquia absoluta de direito divino que ou estava instaurada em alguns países ou pretendia voltar a se instaurar em alguns países. Monarquia absoluta de direito divino. O que significa isso? Significa um poder absoluto concentrado nas mãos do poder executivo, que domina também o judiciário, o legislativo, todos os poderes, controla todos eles. E esse poder executivo nas mãos de uma pessoa só, um monarca, um rei com poderes absolutos, sendo que esse rei, esse monarca com poderes absolutos, é considerado como um representante de Deus na Terra, um representante dessa autoridade suprema, metafísica, acima de todos os mortais e de tudo na Terra, E esse sujeito representaria essa autoridade sobrenatural superior a tudo que existe dentro de um país, na figura de uma autoridade política. Quer dizer, nós temos uma autoridade política na qual se reflete uma autoridade ainda maior, superior a tudo o que existe na face da Terra. É evidente que o posicionamento de Proudhon teria que ser contrário a isso, se ele é o grande fundamentador teórico do anarquismo. Ele não poderia aceitar esse tipo de coisa. Além disso, nós tínhamos entre as camadas populares vários movimentos e grupos que lutavam contra esse autoritarismo, propondo uma posição igualmente religiosa, propondo a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, ou em outras palavras, a voz do povo é que é a voz de Deus, e não a voz do rei, tá certo? Mas para Proudhon esse era um caminho errado. Ele considerava que esse caminho era um caminho autoritário, um caminho de autoritarismo. Era um caminho que acabaria impondo alguma outra forma de autoridade à população no lugar da autoridade do rei. Por quê? Porque era um caminho apoiado na simbologia da autoridade, no símbolo do poder supremo e da autoridade suprema, que seria Deus. O Proudhon procurava que um movimento socialista, do qual ele participava como anarquista, anarquista clássico, como já disse, ligado às lutas dos trabalhadores pelos seus direitos, ele pretendia que o socialismo se encaminhasse por uma via não religiosa, por uma via que não dependesse da figura simbólica de uma autoridade suprema como a autoridade de Deus, que não dependesse, na verdade, de autoridade nenhuma. Por isso, uma via socialista de linhagem anarquista estava sendo inaugurada ali no pensamento de Proudhon, pelo menos em termos de fundamentação filosófica, estava sendo inaugurada ali, embora já existisse um movimento antes de existir a teoria. Os tempos agora são outros e minha posição também é outra. Eu defendo a liberdade de crença. E, por defender a liberdade de crença, eu defendo a laicidade. Defendo que
na política, na educação, em diversas outras áreas, as coisas sejam laicas, ou seja, neutras em matéria de crença, precisamente para que possa acontecer a liberdade de crença. Né? A liberdade de crença. E, nesse sentido, eu aceito que outras pessoas tenham as suas crenças, acho que é importante, inclusive, defender o direito das pessoas de terem as suas crenças. Essas pessoas têm todo o meu respeito pelas suas crenças, minha proteção, inclusive, caso seja necessário. Né? Elas têm o direito às suas crenças e eu procuro defender esse direito sempre que isso se faça necessário. Né? E é claro, dentro de certos limites. Quer dizer, desde que essas pessoas com as suas crenças não estejam se esforçando para impor as suas crenças aos outros. Né? Porque aí, é claro, eu não vou defender. Uma coisa é a pessoa procurar atrair ou seduzir os outros com as suas crenças de uma maneira honesta, digamos assim, né? De uma maneira democrática. Outra coisa é a pessoa impor ou então enganar. E não pretendo impor posicionamentos meus nesse sentido a ninguém, né? O que não significa que eu não possa colocar as coisas que eu penso e procurar mostrar o valor ou a importância ou interesse dos meus posicionamentos pessoais no sentido de torná-los de alguma maneira sedutores ou atraentes. Eu não acho que religião seja um desses assuntos que não se discute, de maneira nenhuma. Eu acho que é um assunto para ser discutido, sim, e que as pessoas têm o direito de tentar tornar o seu posicionamento atraente para os outros. Por que não? Né? Agora, é preciso que as pessoas tenham um mínimo de bom senso e percebam que você não torna o seu posicionamento atraente para o outro se você, sejamos claros, encher o saco do outro, forçando a barra, né, insistindo teimosamente, esse tipo de coisa. Isso não torna o posicionamento de uma pessoa atraente para ninguém, tá? Bom, o meu posicionamento basicamente é o seguinte: eu pessoalmente não gostaria de ter crença nenhuma. Eu não apenas sou ateu, como não tenho crenças em coisas de caráter metafísico ou sobrenatural ou para além do mundo material e da vida prática. E gostaria muito mesmo de não ter crença nenhuma. Nenhuma significa rigorosamente nenhuma, nada. Eu gostaria muito de não acreditar em nada, mas reconheço e assumo que eu tenho crenças. Por exemplo, eu acredito que existe o chão debaixo do meu pé em cada passo que eu dou. E reconheço e assumo que, além de acreditar em coisas como, por exemplo, as coisas materiais, o chão debaixo do meu pé, o meu corpo físico material, por exemplo, reconheço e assumo que, além de acreditar nessas coisas materiais, eu não teria capacidade de suportar a vida sem essas crenças. Eu não conseguiria suportar o peso de uma vida em que eu tenho incerteza, insegurança em relação a tudo o tempo inteiro, em que cada passo que eu dou eu não sei se vai ter o chão debaixo do meu pé ou não. Eu não teria força para isso, não tenho força suficiente para isso, reconheço e assumo. Não sou nenhum super-homem, sou um mero mortal humano. Não sou nenhum deus, nenhum super-homem, né? E como uma pessoa humana qualquer, tenho minhas limitações, minhas fraquezas. Em outras palavras, a crença ou fé no que quer que seja, por exemplo, no chão debaixo do meu pé, para mim é sinônimo de fraqueza, limitação. Tá? As fraquezas, limitações devem ser enfrentadas, mas enfrentadas não significa que elas devam ser necessariamente derrubadas. Tá? Nós podemos manter a posição de enfrentamento sem derrubar aquilo que nós estamos enfrentando. A posição de enfrentamento vale por si própria, vale em si mesma.
E eu chamaria essa posição de enfrentamento de aposta. Eu gostaria de poder, ao invés de acreditar que tem o chão debaixo do meu pé em cada passo que eu dou, poder apostar que tem o chão debaixo do meu pé em cada passo que eu dou. Só que para você apostar você não pode ter certeza, senão isso não é uma aposta, né? É uma segurança. Infelizmente eu tenho essa segurança. Eu gostaria muito de não tê-la e de suportar, não é que eu gostaria de não tê-la, eu gostaria de suportar não ter essa segurança. Gostaria de ter força suficiente para não ter essa segurança e para poder apenas apostar na existência do chão debaixo do meu pé. Mas eu apostaria nisso, por que não em Deus, por exemplo? Porque é uma ideia da qual eu não gosto. Eu realmente não gosto. As pessoas têm gostos diferentes, tem gente que gosta dessa ideia, tem gente a quem essa ideia agrada. Para mim essa ideia é desagradável. A ideia da existência de um Deus de qualquer tipo, de qualquer forma, bondoso, maldoso, pouco importa, é uma ideia desagradável por inúmeras razões, né? Então eu apostaria em coisas que são agradáveis para mim, como por exemplo a existência de um chão debaixo dos pés. Mas essa aposta não é possível para mim, porque eu não suportaria a incerteza que está implicada numa aposta. Infelizmente eu acredito, não é? Quando a gente acredita em coisas das quais a gente gosta, quando os nossos limites, as nossas fraquezas coincidem com aquilo de que a gente gosta, então eu acho que vale a pena cultivar essas fraquezas carinhosamente. Nesse caso, eu cultivo carinhosamente o meu limite, a minha fraqueza, que é a minha crença nas coisas materiais, do mundo prático e material de um modo geral. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer quando eu digo que gosto das coisas materiais. Eu estou falando de sensações físicas. Eu estou falando do sentimento de brisa na pele. Eu estou falando do paladar quando nós comemos uma coisa gostosa. Eu estou falando da sensação dos dedos dos nossos pés entrando na areia fofa numa praia. Eu estou falando da sensação do calor na pele, né? Eu estou falando das cores vibrando nos nossos olhos. Eu estou falando das sensações físicas que o mundo material nos dá. Eu sou, nesse sentido, um hedonista, um valorizador dos prazeres. O que isso tudo tem a ver com a música As Asas de Ventilador? Não sei. Eu ainda não estou fazendo aqui nenhuma análise da música, nem exatamente uma interpretação. Mas no final dela existe uma menção a um deus grego, o deus Pan, protetor da natureza. E o deus protetor da natureza é o quê? É o deus protetor das águas, dos rios, é o deus protetor da terra, é o deus protetor das plantas, das árvores, das montanhas. Em outras palavras, é o deus protetor do mundo material. O mundo material, para aquela gente naquela época, não significava escada rolante, metrô, estrada asfaltada, nada disso. O mundo material era precisamente o mundo natural, aquele do qual o deus Pan era o protetor. Mas vamos seguir adiante. Eu falava sobre Proudhon e explicava por que é que na época dele ele acabou se tornando um antiteísta, para usar a expressão que ele próprio usa, um inimigo da ideia de Deus. E vinha explicando que para Proudhon a crença em Deus, a crença nessa autoridade suprema, mata a nossa busca, né, pelo outro, porque essa autoridade suprema, Deus, seria uma espécie de outro absolutizado, definitivo, né? Então você estaria pressupondo um contato com um outro absoluto, definitivo, e isso mataria o seu desejo, a sua busca do outro relativo. O outro relativo é aquele que não é absoluto, não é um outro absoluto em relação a tudo que existe na face da Terra. Uma coisa que está para além de tudo que existe na face da Terra. Não, o outro relativo é algo que é outro só em relação a você, por exemplo. Como uma outra pessoa.
ou como uma outra coisa, uma coisa que está para além de você, inclusive para além do seu conhecimento, porque você não conhece. Então você tem o desejo de conhecer essa outra pessoa que está para além de você. Você tem o desejo de conhecer essa outra coisa que está para além de você e que não está no seu conhecimento, não está na sua cabeça, no seu pensamento. É esse desejo que o Proudhon acha que está sendo morto quando você se dedica a uma crença em uma forma absolutizada do outro. A crença de que existe um outro absoluto, que seria essa autoridade suprema para a qual você abaixa a cabeça. Não é? Então eu vinha falando sobre isso. Já mencionei que o meu posicionamento é diferente do posicionamento do Proudhon. Não penso da mesma maneira que ele. Mas eu teria algo a acrescentar, alguma coisa a colocar nesse sentido também, com relação a essa questão da morte do desejo de buscar o que nos é outro, de buscar, por exemplo, o conhecimento de alguma coisa que a gente desconhece. Eu diria que existe, além disso, uma outra coisa, um outro problema que pode acontecer, não ligado à crença em Deus nem nada disso, mas um outro problema que pode acontecer, né, com as pessoas nesse sentido. Que existe a falsa dominação do conteúdo do desejo, o falso controle por meio daquilo que erroneamente ou incompetentemente se chama de interpretação, apoiada no mero desejo de dominar ou controlar aquele objeto, quando na verdade não existe interpretação sem prévio entendimento como base. Caso contrário, o que se tem não é interpretação, e sim pura invencionice. Com base no domínio cognitivo efetivo do objeto de desejo, no efetivo entendimento do que está ali para o domínio do nosso conhecimento, e só com base nisso é possível estender para além do campo cognitivo esse domínio ou controle sem mentira ou incompetência interpretativa. Na realidade, as fronteiras entre entender e interpretar não são tão claramente demarcadas assim. Existe todo um terreno difuso entre uma coisa e outra, todo um terreno dentro do qual a gente não sabe muito bem se aquilo que a gente está fazendo é entender o que está lá, ou se aquilo que a gente está fazendo já é interpretar, já é colocar algo de nosso, não é, na maneira de entender aquilo. Então existe todo esse terreno difuso em que não se sabe até que ponto a gente está apenas entendendo e a partir de que ponto a gente já está, além de entendendo, interpretando. Essa é a realidade. Na realidade existe esse território difuso. Mas é preciso combater essa difusão, é preciso combater esse território difuso e procurar demarcar o território do entendimento, demarcar com clareza o território a partir do qual nós estamos fazendo interpretação. É preciso fazer esse esforço de demarcação, colocando critérios claros que demarquem o que é entendimento, o que é interpretação. Por quê? Porque esse terreno difuso, esse terreno vago e indefinido entre entendimento e interpretação, é solo fértil para a semente imbecil da falsa interpretação. Por que semente imbecil? Isso parece um xingamento, mas não é apenas um xingamento, é sim. É um xingamento, sim, é uma postura agressiva, sim, que eu estou assumindo em relação à falsa interpretação e contra a falsa interpretação. Mas não é apenas e meramente um xingamento. Nós podemos dizer etimologicamente, isso quer dizer, seguindo a origem da palavra, que imbecil é aquilo que não tem becil. É aquilo que não tem apoio. Becil é um bastão de apoio que a gente utiliza ou quando o terreno não é seguro, não é sólido para a gente pisar, ou quando os nossos pés, as nossas pernas são fracos, né, e não conseguem se firmar direito no terreno. Nessas duas situações nós precisamos de becil, nós precisamos de base, de apoio, nós precisamos de algum bastão no qual nós possamos nos apoiar.
Então, a interpretação imbecil, em outras palavras, é a falsa interpretação porque é uma interpretação sem fundamento, uma interpretação sem base. Então, ela é falsa, ela não é interpretação, ela não tem base. Qual é a base, qual é o fundamento da interpretação? É o entendimento. Então, se você não entende antes aquilo que você vai interpretar, você não consegue interpretar. Você entra numa interpretação imbecil, sem base, sem fundamento, não é? Ou falsa interpretação, pseudo-interpretação. Aquilo não é exatamente uma interpretação, é uma invencionice. Em Flusser, o objeto de entendimento, aquilo que ele quer entender, não é puramente o pássaro em si, à maneira de um cientista. Por outro lado, também não é o modo como cada um subjetivamente sente a presença do pássaro, nem mesmo o modo como o sentimos coletivamente, nem o que coletivamente queremos do pássaro. Não é o que um poeta procura à sua bela maneira, nem tampouco é o que um fanático ou um manipulador mal intencionado procuram à sua maneira tão feia. O que Flusser procura, em primeiro lugar, é entender o fenômeno, aproximadamente no sentido que a filosofia de Husserl dá a esse termo, isto é, existe algo ali que não é simplesmente o pássaro, nem é simplesmente o que sentimos ou queremos dele. Trata-se daquilo que o pássaro em si mesmo é para nós coletivamente, ou para usarmos os termos de Flusser, intersubjetivamente. Daquilo que o pássaro é para nós, aquilo que ele se torna na nossa presença, mas que não depende da nossa vontade. Trata-se, em suma, do que o próprio pássaro evoca em nós coletivamente e independentemente da nossa vontade, porque é um fato fenomênico. Atingir o fato fenomênico não é o objetivo final do Flusser, mas é um primeiro objetivo que ele julga que precisa conseguir para poder realizar um objetivo maior. O objetivo maior é provocar a gente a pensar. No meu caso, entender o fenômeno é o ponto de partida necessário para uma interpretação que seja capaz de dissolvê-lo em um campo de ação e liberdade, sem permitir as distorções manipuladoras. Mas voltemos ao Flusser no seu exame do mito dos pássaros. No caso do mito do pássaro, é preciso entender primeiramente o que é o pássaro e o que o pássaro em si mesmo evoca como figura mítica na mente dos seres humanos. Entendimento que absolutamente não é interpretar. A interpretação vem depois. É desse entendimento que pretendo partir no exame dessa minha música para só depois interpretá-la. E é para entendê-la que preciso entender o significado das asas nela. Asas que associamos naturalmente aos pássaros quando as usam para voar. Flusser diz que o mito do pássaro está ligado diretamente ao desejo de voar. E isso pela liberdade de movimento no espaço tridimensional que o voar como um pássaro nos daria. Liberdade que é mito e desejo porque, apesar de nos movermos com as mãos tridimensionalmente, temos a consciência de que somos animais de superfície, de que não voamos livres como pássaros, não nos movemos de corpo inteiro e quase sem limites em todas as direções. Movemos apenas as mãos tridimensionalmente. O mito dos pássaros foi parcialmente realizado e morto, resfriado pela invenção do avião e de outros aparelhos com os quais podemos voar.
Mas esse resfriamento do mito, esse deciframento do enigma e essa banalização do desejo realizado apenas descascam o mito de suas camadas superficiais, deixando sobrar como sobrevida, ainda quente e enigmático, o mais essencial do mito, que é justamente o mais próximo de sua essência enquanto expressão de um desejo irrealizável, porque voar como pássaro não é o mesmo que voar em um avião. O avião não satisfaz. Mas o que importa para nós aqui é o seguinte: o mito do pássaro é, em sua essência, um mito de liberdade.